Imagina você agora na praia, sem precisar trabalhar e recebendo salário em relação aos investimentos que você fez ao longo da sua vida. Isso é possível quando você consegue viver de renda através dos investimentos que você faz. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você consegue receber salário através dos investimentos que você faz. E até com esses investimentos que você está fazendo, em um determinado momento, você tem constância, você conseguir atingir a sua liberdade financeira e assim poder viver de renda com os seus investimentos. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Primeiro investimento para você viver de renda é o Tesouro Prefixado no site do Tesouro Direto. Primeiro você precisa entender que o Tesouro Direto, todos os investimentos que estão ali no Tesouro Direto, eles são os investimentos mais seguros do Brasil. Por quê? Você tem a garantia do Tesouro Nacional, ou seja, da soberania nacional, que vai pagar, independente da situação que ocorra, todo o valor que você investiu, mais os juros em que você está fazendo o investimento em relação ao tempo proporcional que o seu investimento passou lá no Tesouro Direto, qualquer que seja o investimento do Tesouro Direto. Então, se a gente imaginar aqui a diferença entre um banco quebrar e o Tesouro Direto de te pagar ou não o rendimento em relação ao investimento que você fez, primeiro vai quebrar um banco para depois quebrar o Brasil, ou seja, um país. Essa é a linha normal de crédito, por isso que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Se você escutou a sua vida toda que a poupança era o investimento mais seguro do Brasil, sinto lhe informar que você escutou a informação equivocada. Por isso, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para não perder meu conteúdo semanal, como também curta esse vídeo para ajudarmos mais pessoas. Tesouro prefixado, que é importante para você receber os seus juros ali, é importante que você invista no Tesouro Prefixado com os juros semestrais. Então, a cada semestre você vai receber os juros proporcional daqueles 6 meses que o seu investimento passou ali rendendo. É importante salientar também que esses tipos de investimentos já são para aquelas pessoas que já têm um montante para viver de renda. Porque se você quer começar do zero para assim atingir a sua liberdade financeira, atingir um montante para você conseguir receber 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, quanto você querer receber em relação aos seus investimentos, aí você vai ter que passar por uma trilha um pouco diferente, também com uma outra diversificação, um outro tipo de modalidade de investimentos. Mas esse daqui, se você já tem um certo montante para você começar a receber renda com isso, aqui vou te dizer esses tipos de investimentos, esses 5 tipos de investimento para você conseguir viver de renda, ter um salário aí através dos seus investimentos. Mas mesmo que você já não tenha um montante ideal para receber um salário com os seus investimentos, é importante você entender a modalidade desses investimentos para você receber renda, para você entender, eu já quero começar a receber uma certa renda. Por mais que não seja 1.000, mas seja 10 reais, mas seja 5 reais, você já tem essa noção também. Então, o Tesouro Prefixado com juros semestrais, ele vai dar essa funcionalidade para você. Se a gente pegar aqui como um exemplo, o Tesouro Prefixado, que tem uma rentabilidade possivelmente, como já vou converter aqui, tá certo? Se ele tem uma rentabilidade de 10% em relação ao ano, convertendo aqui para uma taxa de juros semestral de forma simplificada, vamos considerar, a título de exemplo, 6% ao semestre. Então, fazendo um comparativo, que você tivesse investido aqui 10 mil reais no Tesouro Prefixado com juros semestrais, você teria aí um rendimento, investindo esses 10 mil ao semestre, de 600 reais de rendimento. Mas você tem que imaginar aqui, quando se investe no Tesouro, qualquer que seja o investimento do Tesouro Direto, e a maioria dos investimentos também de renda fixa, você tem um imposto de renda retiro na fonte que é regressivo. Vai de 22,5% até 15% em relação ao proporcional de tempo que o seu dinheiro está investido. Então, até 6 meses você vai ter 22,5%, passou de 2 anos, fica a alíquota mínima de IR, que é 15%. Tem muitas pessoas que preferem
investir na poupança porque não tem um imposto de renda, embora quando você investe no Tesouro Prefixado com juros semestrais, não só o Tesouro Prefixado, como também outras opções, você tem um rendimento maior, mesmo que você tenha que pagar o imposto de renda. Aí você fica, poxa, mas porque eu tenho que pagar o imposto de renda, eu vou continuar no investimento que vai ter uma rentabilidade muito menor, mesmo que eu não pague esse imposto de renda. Mas isso aí acaba sendo prejudicial para você e você tem que imaginar um outro cenário também, porque o imposto de renda ele é retido na fonte. Então, na hora que você faz o seu resgate do investimento, na hora que vem a sua aplicação com juros semestrais, entrando os juros proporcional desse período, ao longo desses 6 meses, do valor que você investiu, você aí tem já retiro na fonte, a própria corretora já envia direto para a Receita Federal esse IR retido na fonte. Então, os primeiros 6 meses você vai ter realmente aí uma alíquota de 22,5%, que daria um proporcional em relação a esse exemplo que a gente está citando aqui de R$ 135 de IR. Lembrando que o IR é em relação à rentabilidade do seu investimento, nunca sobre o patrimônio, ou seja, sobre o investimento que você está fazendo. Então, você teria um rendimento líquido aqui de R$ 465 líquido. Se você imaginar, inclusive, a rentabilidade da poupança atual, essa é a rentabilidade que você teria mais ou menos aqui de R$ 600, seria em relação à rentabilidade anual do seu investimento, já que em 6 meses você teve 600. Óbvio que foi 465 líquido, mas se você imaginar no ano todo, que seria exatamente essa rentabilidade da poupança, você teria muito mais, porque se você dobrar isso aqui, já vai passar em relação à rentabilidade da poupança. Após 2 anos, o rendimento semestral continuaria nas mesmas condições aqui, você teria um IR de 15%, seria R$ 90, então você começa a receber líquido aqui, quando se passar 2 anos do valor desse investimento que você fez no Tesouro Prefixado com os juros semestrais, você teria R$ 510 líquido de IR a cada 6 meses, quase R$ 100 por mês aqui, num exemplo de R$ 10 mil investido. Essa é a primeira opção, investimentos que pagam um salário para você. A segunda é o Tesouro Prefixado, na verdade o Tesouro IPCA com juros semestrais. Tem a mesma função do Tesouro Prefixado com juros semestrais, só que tem uma mudança, porque o Tesouro IPCA com juros semestrais você vai garantir uma rentabilidade sempre acima da inflação. Então muitas pessoas, quando acabam fazendo um comparativo em relação a quanto você vai receber daqui a 10, 15, 20 anos, as pessoas acabam criticando, mas você não considerou o efeito da inflação em relação ao que você vai receber daqui a 10 anos, por exemplo. Só que, quando você investe no Tesouro IPCA com juros semestrais, você sempre vai ter a rentabilidade ali acima da inflação, porque sempre vai ser IPCA mais uma taxazinha prefixada. Então, se a gente considerar aqui Tesouro IPCA mais 3% ao semestre, já vou converter aqui ao semestre, imaginando que ao ano estaria 6 e algum pouquinho. E nesse período aqui você tivesse no semestre 3% também de IPCA, seriam as mesmas condições comparativas que a gente fez aqui em relação ao Tesouro Prefixado, mas para você entender que sempre investir no Tesouro IPCA você vai ter a rentabilidade acima da inflação, então você sempre vai ter um ganho real em relação a perda do poder de compra, que é exatamente a inflação. O terceiro tipo de investimento que vai dar a possibilidade para você aqui de uma renda mensal ou semestral, esse daqui você consegue realmente fazer aqui uma proporção em relação a quanto que você quer receber e receber mensalmente um valor que seria o Tesouro Direto Renda Mais. Inclusive uma nova funcionalidade aí do Tesouro Direto, em que você consegue receber ao longo de 20 anos, ou seja, 240 prestações, um rendimento em relação a qual idade você quer se aposentar. Eu quero me aposentar com 60 anos, com 50 anos, com 40 anos. Então, se você quer se aposentar aos 60, você imagina que vai viver até os 100, você teria que fazer 2 investimentos no Tesouro Renda Mais. Por que 2 investimentos? Porque um iria garantir para você até os 80 anos e outro seria dos 80 a 100. Óbvio que nunca dá para prever quando que a gente vai morrer, mas aqui seria apenas um exemplo para você entender, porque o limite máximo de renda que esse investimento do Renda Mais garante para você é em torno de 240 meses. Então você faz uma simulação, eu quero receber 5 mil reais. Quanto que você precisa fazer de investimento para você ter esses 5 mil reais
mensais do Renda Mais garantido por 20 anos. Isso no site do Tesouro Direto você consegue fazer também essa simulação. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O quarto investimento são os fundos imobiliários. Eles nada mais são do que uma maneira de você investir em imóveis facilitada e com pouco dinheiro. E também, se a gente imaginar aqui com os imóveis físicos, os aluguéis que você recebe mensalmente, eles vão ter incidência de imposto de renda. Já nos fundos imobiliários, todos os aluguéis mensais que você recebe, eles são isentos de imposto de renda. Então, além de dar essa facilidade, ainda dá essa isenção de imposto de renda para você. E você consegue investir a partir de R$10, R$50, R$100, tem para todas as opções de valores que você tenha disponibilidade para investir. Então, esses são os fundos imobiliários para você ter e ser dono indiretamente de vários imóveis de alto padrão, inclusive com pouquíssimo dinheiro. E até mesmo você consegue investir em dívidas imobiliárias, financiar as dívidas imobiliárias através de fundos imobiliários e receber uma rentabilidade em relação a isso ao longo do tempo, mensalmente, que seriam esses aluguéis mensais, de acordo com o proporcional de investimento que você fez. E cada investimento que você faz em um fundo imobiliário, você está adquirindo cotas das várias cotas existentes em relação a um fundo imobiliário e assim tendo participação em relação ao montante de cotas que você fez de investimento a todo o imóvel físico que existe verdadeiramente. Então, ao invés de você começar a ir no shopping para você comprar as coisas que estão lá, você se torna dono do shopping indiretamente quando você faz investimentos em fundos imobiliários. E ele vai garantir para você, sim, essa renda mensal. Então é uma outra opção de você ter um salário mensal através dos seus investimentos, mesmo você lá na praia. A quinta e última forma de você também ter essa renda aí mensal são através de ações pagadoras de dividendos. E por que ações pagadoras de dividendos? Primeiro você precisa entender o que são ações. Ações nada mais é do que você se tornar sócio de grandes empresas com pouquíssimo dinheiro. Então, se você imaginar agora um pedaço de pizza que você particiona ele em diversas partes, isso é o que acontece com a empresa que você pode investir nas suas ações. Ela pega todo o patrimônio dessa empresa, divide em diversas ações e disponibiliza para você se tornar sócio. Ou seja, comprar uma ação dessa empresa e ter uma determinada participação em relação ao montante que você investiu de ações dessa empresa e receber o seu lucro a partir do momento que a empresa divulga o seu resultado de acordo com as políticas de distribuição de dividendos das ações que você está se tornando sócio. E por que ações pagadoras de dividendos? Porque tem empresas que elas estão num estágio da vida, digamos assim, num processo de expansão. Então, automaticamente ela não vai pagar muitos dividendos. Mas se você está querendo ali receber um salário mensal ou um salário através dos seus investimentos, não necessariamente mensal, mas um salário com esses seus investimentos, você precisa ir atrás de empresas que estão mais consolidadas e que, sim, já estão no foco de mais distribuir renda para os seus sócios do que realmente está num processo de expansão. Por isso, selecione empresas pagadoras de dividendos com esse sentido. Em relação a se você vai receber mensal ou não, vai depender da política de distribuição de dividendos dessas empresas. Tem empresas que pagam sim mensalmente dividendos para os seus sócios. E aqui eu vou dar alguns exemplos, meramente como exemplo, não como uma recomendação de investimento. O próprio Itaú e Bradesco são exemplos que pagam mensais. Outras pagam trimestral, outras pagam quadrimestral, outras semestral e outras só pagam uma vez ao ano. Cabe a você se programar e montar uma carteira diversificada de ações que vai garantir aí para você quase que todos os meses um fluxo de dividendos e por isso o seu foco é investimento em ações pagadoras de dividendos. No mais é isso, compartilha esse vídeo já naquele grupo de família, naquele grupo do WhatsApp, ao invés de você ficar compartilhando várias notícias ruins aí, compartilhar algo que vai enriquecer a vida dessa pessoa. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!